Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse local onde a gente vai refletir e ter um momento de fé. Então, eu peço que quem se sentir confortável possa fechar os olhos, relaxar, soltar as tensões do dia, para que a gente consiga agora se conectar um pouquinho. Agradecemos a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso único exemplo. Agradecemos pela nossa vida, por estarmos aqui, por essa oportunidade de crescimento, pela nossa saúde, pelos desafios que nos fazem evoluir. Agradecemos por tudo. Pedimos proteção, que seja um momento de fé, de reflexão, que a gente possa estar aberto a absorver e a aprender tudo o que faça bem para a nossa reencarnação. Que os amigos espirituais estejam conosco, nos auxiliando e nos trazendo intuições. Que assim seja. Então, quando eu pensei em fazer essa palestra, a gente sempre tenta pensar em um tema que faça sentido tanto para mim, que estou fazendo, quanto para quem possa ouvir e despertar algum conhecimento, alguma intuição bacana. Eu estava lendo um livro que ele se chama A Arte de Viver. Ele é um livro estoico, não é um livro espírita, mas ele fala muito sobre vários ensinamentos, sobre como a gente tem que se desprender das preocupações, e ele nos ensina muito sobre o que a gente deve dar atenção e o que a gente não precisa dar essa atenção e pode deixar de lado. E aí eu resolvi pensar, estava me trazendo muitos insights esse livro, o que seria esse deixar para lá que o livro fala, o que seria isso? Que aí eu comecei, a ler mais assuntos espíritas, fiz o evangelho e entendi muito sobre o quanto é difícil a gente viver o presente, o quanto é difícil a gente não pensar no futuro e não lembrar do passado. E eu acho que quando a gente vive o presente genuinamente, a gente vive sem sofrer, porque você consegue entregar tua vida para Deus. Então, se a gente for parar para pensar, a gente acaba vivendo a nossa vida, e eu falo no modo geral, pensando muito nas preocupações, pensando muito nas contas, pensando muito no que os outros vão achar, pensando muito no amanhã. Além disso, que eu acho que é o pior, quando a gente pensa muito no passado. Por que é pior? Porque lá é uma caixinha lacrada. A gente não tem como mudar nada. Então, a gente acaba lembrando dos erros, lembrando dos momentos que nos fizeram ter culpa, remorso, tristeza, e a gente acaba se punindo muito por esses momentos. Então, a importância da gente deixar essa caixinha lá onde ela está. E como é difícil, E não basta a gente fazer isso com nós, a gente acaba fazendo com o outro. Então, ao mesmo tempo que eu não consigo viver o presente, às vezes eu não deixo o outro viver o presente. Porque eu fico lembrando dos erros dele, porque eu fico trazendo à tona coisas que não foram tão legais. Ao invés da gente colocar uma pedra e seguir, a gente acaba vivendo lá. E por que viver no passado não é bom? Porque a gente não consegue trazer os ensinamentos genuínos do tipo: errei, não fui uma pessoa que eu seria hoje, então eu vou seguir hoje o meu caminho. O que passou, passou. A gente começa a se martirizar muito com isso
e assim a gente não fica bem o suficiente para o nosso futuro. E viver no futuro é viver ansioso e com medo. A gente acaba ficando ansioso por o que vai acontecer, que às vezes não acontece, muitas vezes não acontece. E a gente deixa de viver o único lugar que a gente tem o que fazer, que é o hoje. É o único momento da nossa vida que a gente tem como alterar. É o que eu estou falando aqui, nesse momento presente para vocês. É a maneira que vocês estão ouvindo, a maneira que vocês vão refletir. Isso é o que a gente pode mudar. O futuro e o passado a gente não consegue. E é muito difícil, né? Porque a gente acaba desligando muito do que a gente vive e vivendo tão no automático que a nossa vida se torna o final de semana. Parece que os dias da semana são vamos trabalhar e dormir e fazer as refeições do dia para passar logo. E não é isso que Jesus quer de nós. Porque a gente não sabe o nosso futuro, né? A gente aprende muito na doutrina, né? Sobre o nosso futuro ser algo para Deus. É Ele que cuida, então não tem como a gente saber o que vai acontecer. Por isso que a lógica seria não nos preocuparmos da maneira que a gente se preocupa. O Espírito Emmanuel, ele nos lembra: o tempo é o patrimônio mais valioso que o homem possui. E é no presente que ele deve semear o bem, a fim de colher paz no futuro. Tá, mas como assim? Eu não posso pensar no futuro, mas eu tenho que plantar para o futuro? A gente sabe, como espíritas, que o nosso espírito, ele segue. Então, um futuro vamos ter, seja aqui na Terra, seja em outro plano. Quando a gente fala em não pensar no futuro de uma forma que nos traga o mal, que nos prejudique, que nos traga ansiedade, é não pensar em ter controle sobre algo terreno, algo que a gente acha que vai acontecer. Eu tenho que pagar aquela conta, meu Deus, eu vou ficar até o dia 10 do mês que vem sofrendo porque eu tenho que pagar aquela conta. É uma coisa terrena? Não que a gente não deva se preocupar, mas não trazer esse medo para a nossa vida. E tudo que a gente fizer agora, de alguma forma, a gente vai colher. O Espiritismo, ele nos prepara para o amanhã, mas que a gente esteja consciente do hoje. Então, a gente se prepara, né, para uma vida futura, para um outro plano. Mas estar consciente do hoje faz com que o outro lado seja melhor para a gente estar. Por isso que a preocupação do presente, ela precisa ser em fazer o bem, em semear o bem. Porque onde quer que a gente colha, vai ser um resultado bom. Sabendo que o nosso espírito é infinito, a gente vai colher, seja aqui ou em outro lugar. Então, como será que era o nosso maior modelo? Será que ele era ansioso? Será que ele era agitado? E ele ficava pensando assim, meu Deus, agora eu vou ter que ir para outra cidade, uma caminhada de 2 meses, onde é que eu vou dormir? Porque eu ia pensar isso. Eu já ia, ficar planejando quantas horas ia dar para eu chegar na casa de quem para eu dormir. Ele não pensava. Ele não pensava no outro dia. Por quê? Porque ele entregava o seu próximo dia, suas próximas horas a Deus. Ele sabia que Deus ia cuidar, que o que tinha que acontecer, acontecia. Ele vivia intensamente o presente. Quando ele fazia os seus sermões, ou então quando as pessoas o seguiam, ele estava presente ao ponto dele saber exatamente o que cada um precisava naquele lugar. Ele estava presente ao ponto de entender a necessidade de algum irmão. Ele vivia intensamente o presente. E é isso que ele nos convida, a gente olhar as circunstâncias da nossa vida que nos fazem viver o presente. As circunstâncias que nos fazem melhores. Porque esquecemos tanto.
A gente vive esperando o dia que a gente vai ter mais dinheiro para ajudar mais, o dia que a gente vai ter mais tempo para fazer melhor, e aí tu deixa de fazer. E talvez esse tempo não chegue. Ou talvez as coisas mudem tão rápido na nossa vida que a gente veja que circunstâncias boas temos hoje para aproveitar. Viver intensamente o presente é estar consciente. É o vigiai que Jesus falava. Estar consciente das minhas ações. Estar consciente do que eu estou oferecendo ao mundo e para mim. Estar consciente o tempo todo. Não é fácil. Estamos falando aqui de um exemplo único. De um ser totalmente diferente de nós. Mas que é o nosso exemplo. Então, se a gente tentar fazer o que ele fez, já é muito valioso. Ele nunca tinha pressa. A gente tem, né? Muita pressa. E eu não estou falando pressa de horário. Estou falando pressa de resultado. Pressa que as coisas aconteçam no nosso tempo. Pressa para que nada saia do controle e que eu consiga resolver o mais rápido possível. Porque parece que se uma coisinha sair do que eu pensei, já terminou tudo. Ele não tinha pressa. Como eu falei, ele saía e se alguém convidava para jantar, ele ia jantar na casa da pessoa, ele ia dormir. Ele não se importava. Isso mostra a leveza com que ele levava a vida. A sua passagem foi curta, mas assim, incrível, singular. E é nele que o nosso exemplo tem que ser, em como ele levava a vida. A gente se carrega tanto de problema, a gente se enche de tarefa, a gente coloca 1000 coisas para fazer no dia. Mas quando será que a gente viveu, de fato, o que precisa ser vivido e olhado? A gente coloca tarefas, às vezes, porque parar e olhar para nós mesmos também não é fácil, mas isso é viver o presente. A reforma íntima, ela faz parte do viver o presente, da gente poder sentar conosco mesmos, devagar, e olhar o que precisa ser olhado. Ele vivia o aqui e agora com um amor absoluto. Ele aproveitava. Ele amava viver. Amava. E eu falo isso com uma entonação porque a gente esquece o quão valiosa é a nossa vida. A gente esquece que a gente está aqui com uma oportunidade única de evoluir. Uma oportunidade única de fazer a diferença, de mudar o que a gente precisa mudar. Porque ele já foi um dia como nós. Em outro planeta, em outro lugar. Mas ele foi evoluindo para ser um Cristo. Então, a gente está aqui com essa oportunidade e a gente precisa abraçar ela e fazer acontecer hoje. Não é amanhã, quando eu tiver tempo. É hoje. É 20 minutos por dia que eu vou ler sobre o Espiritismo, sobre a Bíblia. É 20 minutos por dia que eu vou fazer caridade. É isso que a gente tem que buscar olhar. Ver as coisas boas no nosso dia a dia. Ver o que há de valioso. Porque a gente se perde muito em um mundo tão consumista, tão material, que parece que a gente está sempre atrás dos outros. Parece que eu não tenho... Eu estou olhando a vida lá no Instagram daquela blogueira, ela viajou para 2 países em 1 ano. Ela viajou para a outra lá, então, para 5 países em 2 meses. Eu penso, gente, eu nunca saí do país. Daí tu começa a se achar um fracassado perante essas pessoas. Mas aí o nosso exemplo é aqui. É Jesus. A gente precisa voltar para isso. A simplicidade que ele tinha. E não é errado ter as coisas, aproveitar. Errado é quando a gente serve as coisas. Não quando a gente tem e usufrui da forma que deveria ser.
Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã. O amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, quando Jesus fala isso, ele não fala para a gente ter passividade. Dizer, tô nem aí. Porque tem uma diferença muito grande em a gente falar, só se vive uma vez. Em a gente ter a noção de que Jesus, Deus, comanda a nossa vida. Essa frase de só se vive uma vez nos libera para fazer o que a gente quiser. E 99% das vezes é os desejos carnais. Nunca é um desejo da alma. Nunca é um desejo espiritual, uma virtude. Então, não é deixar para lá, não é a passividade. A passividade, ela te acomoda. Ela faz, deixa para lá, um dia de cada vez, vou matar um leão por dia. Tudo bem. Mas a gente precisa entender que quando ele nos fala isso, ele nos convida a confiar em Deus. Fazer o nosso melhor hoje, porque não vamos ter medo da colheita. Quando a gente faz o nosso melhor, no nosso possível, errando, todo mundo vai errar. Mas quando a gente busca fazer o melhor, baseado no que Jesus deixou, não tem como dar errado. A receita ela não é difícil. A gente só precisa estar atento no que faz. Então, deixar para amanhã é deixar que Deus cuide do amanhã, para que eu não precise cuidar. Eu já trouxe essa reflexão aqui, mas eu gosto muito dela. Que quando a gente tiver dúvida se Deus realmente faz o que é bom para nós, que a gente pense em todas as coisas que não deram certo, no nosso ponto de vista, e que hoje a gente agradece muito por não ter dado certo. Desde um trabalho, até as coisas que a gente nem imagina. Aquela vez que a gente não pôde ir em algum evento, o que Deus nos livrou. Então, quando a gente olha para o nosso passado, a gente começa a entender como é bom entregar a nossa vida para Ele. Não querer ter o controle, principalmente da parte material. Existe uma história que é bem legal para a gente entender. Tinha um anjo, e esse anjo ele tinha 3 caixas. Uma delas era uma caixa dourada, toda enfeitada, linda, e ela era uma caixa do passado. Aí tinha uma caixinha prata também, reluzente, e era do futuro. E a outra era uma caixinha de madeira bem simples. E aí esse anjo pediu para o homem qual delas ele queria. E ele foi reto na do futuro. Aí o anjo falou que ele não podia pegar do futuro porque ela ainda não existia. E a do passado, ela estava tão fechada que ele também não podia pegar. Que a única caixinha que ele podia usar era a caixinha do presente, que era a caixinha de madeira. Porque é a única que a gente pode construir. A do futuro ela não existe, a do passado ela passou, ela está lacrada, mas essa do presente a gente consegue. Por mais simples que seja, mas é a gente que vai enfeitar do jeito que a gente quiser. O que vocês acham que nos limita em entregar a nossa vida a Deus? Genuinamente. Entregar a nossa vida perante os problemas mais difíceis que sejam. E dizer, Senhor, o que acontecer, eu vou agradecer. Entre inúmeras respostas, uma delas, para mim, é o apego. A gente é muito apegado. Muito apegado. Aí tu pode pensar, mas eu não sou apegado a bens materiais. E a pessoas. E a rotinas. A gente é muito apegado. A gente não quer liberar essas coisas porque elas são tão nossas. Como que eu vou mudar minha rotina?
Como que agora eu não posso mais fazer 5 quilômetros para ir no meu trabalho, eu tenho que fazer 12? Ah, não aceito. Não. Vou ter que dar um jeito, porque eu sou muito apegado a isso. Ai, o meu namorado, a minha mãe. A gente não é dono de ninguém. Não temos essa posse. E a gente acha que as coisas são tão nossas, é tão enraizado, que a gente não consegue libertar. E eu falo do apego de tudo, gente. O apego não é só material, que é o mais fácil de a gente tentar entender. O apego material, né? Nossa casa, nosso carro. A gente vive num mundo muito consumista. Mas o apego de rotinas, de pessoas, que a gente se apega de uma forma que parece impossível viver sem aquilo. E aí você vem para a doutrina e entende que a gente é infinito, mas que nesta vida corporal as coisas, elas terminam. As pessoas vão embora, as rotinas mudam. E a gente tem uma resistência tão grande em entender que a gente sofre muito. A gente se enraiza nisso. E é isso que Jesus não era. Ele não era apegado. Ele não estava nem aí. Nem aí no bom sentido. Ele se importava com o próximo, mas ele liberava o próximo. E a gente acaba se apegando também a ideias passadas e se enraiza nelas. E também é difícil desapegar de ideias antigas. Por isso que eu falo que o apego, ele é muito importante nesse sentido de a não confiança em Deus. Porque a gente se apega muito em ideias antigas, em costumes, em culturas. E é por isso que a gente tem dificuldade em fazer o nosso autoconhecimento. Porque é muito difícil deixar algumas coisas irem embora. É muito difícil trocar padrão. É muito difícil liberar. Então, isso também nos faz não liberar tanto a nossa confiança para Deus. Porque a gente acha que sabe tudo, que pode tudo, que resolve tudo. O apego é uma forma de prisão. A alma que se prende ao que é transitório sofre quando a vida chama para seguir adiante. É isso. A gente se apega ao que é transitório. A gente se apega a coisas que podem mudar a qualquer momento. E a gente sofre muito. E o nosso espírito sofre ainda mais. A verdadeira posse só existe no uso que se faz das coisas do mundo. Quem delas abusa, abusa da posse que Deus lhes concedeu. Falando dos bens materiais, tudo que a gente tem aqui é empréstimo. Não é nada nosso. É muito bom a gente construir. É muito bom a gente ter uma vida material confortável, poder, comprar coisas que a gente gosta e que tragam conforto para nós e nossa família. Mas é tudo empréstimo. Até que ponto isso vai ser um sucesso para mim? Como eu disse, é uma linha muito tênue, mas o importante é a gente entender que não é errado ter. É errado deixar aquilo ser a tua vida, a tua base. Hoje o mundo é tão consumista que antigamente a gente via, por exemplo, padrões de corpos na televisão uma vez por semana. A gente vê toda hora. Então, é tudo acelerado. Tudo faz com que a gente queira estar naquele sucesso consumista. E não é nada nosso. Nada. Vocês sabem que quando a gente partir, não leva nada. Nada, gente. Vai chegar lá em cima, ou no lugar que for. E o que vai ser cobrado é as nossas virtudes, o que a gente carrega no coração. Essa história do monge do rio é bem legal para a gente entender sobre isso, sobre a gente carregar. Você sabe que os monges, eles não podem tocar em mulheres, né? E aí a história diz assim, tinha 2 monges passeando e tinha uma mulher que ela estava se afogando no rio. Aí o monge foi, ajudou ela a sair do rio, ela seguiu a vida e os 2 continuaram.
E nisso, teve um dos monges, mas isso horas depois, que falou assim: tu sabe que a gente não podia encostar em mulher. O que tu fez foi errado? Aí o outro disse para ele: eu a deixei lá há horas, mas você a carrega no coração. Esse outro monge, ele continuou remoendo aquilo, continuou carregando aquele fardo, sendo que o outro, ele simplesmente deixou a mulher e seguiu. Ele não carregou nenhum fardo. Ele não ficou pensando. Então, quantas situações, palavras, mágoas, a gente não carrega, mesmo depois de elas terem ficado no passado por muito tempo. Desapegar não significa amar menos, significa amar com mais leveza. O apego nasce do medo da perda. O amor verdadeiro nasce da confiança em Deus. Para mim, explica tudo. Quando temos apego, temos muito medo de perder. Quando a gente relaxa mais e desapega, a gente tem um amor leve. A gente tem uma vida mais leve quando a gente desapega. E a gente consegue viver o presente. Então, o que vocês acham que é a chave para o desapego? Confiança em Deus. Não existe outra maneira a não ser entregar a nossa vida para Deus genuinamente. Não é fácil, mas é um exercício diário. Como eu falei, é estar consciente do que a gente faz, é fazer o bem. É entender que se eu estou fazendo a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. Minha vida vai ser guiada como precisa ser guiada. Nada está fora do controle. Tem aquela parábola do rico insensato, que é um homem que ele juntou muitos bens. E ele tinha vários celeiros. E aí ele falou assim: alma, tens muitos bens guardados para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe respondeu: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Ele ia deixar tudo. E o que ele tinha no coração? O que será? Será que ele viveu uma vida toda pensando em juntar esses bens? Ou será que ele fez o que Jesus nos pedia? Eu vou trazer um outro exemplo para que fique claro. O que significa reter? Não deixar escapar das mãos, segurar. Reter as rédeas do poder. Vocês já viram falar de retenção de líquido, né? Para ficar mais fácil. Reter líquido é quando o teu corpo ele absorve em excesso os líquidos dele e segura, porque ele tem muito medo de ficar sem. Isso é bom para nós? Não, né? A gente não vê a hora de tomar um monte de água para tirar essa retenção. É a mesma coisa. Quando a gente retém muito, quando a gente quer ter a posse das coisas, quando a gente quer ter o controle de tudo, não faz bem. Reter não é para nós. A gente precisa liberar. Aprender que temos que ter o essencial, mas não demais. Tudo que é demais não faz bem. O tempo não volta, mas a alma pode recomeçar quantas vezes for preciso. E isso é muito importante a gente entender, porque estamos aqui com mais uma chance, reencarnando com mais uma chance. Então a gente está fazendo a nossa parte para que a gente consiga um passinho na evolução. Esse tempo que a gente está vivendo, ele não vai voltar. Mas a gente pode sempre mudar. A gente pode sempre iniciar uma nova vida, um novo pensamento. Ah, mas eu sou muito velho, muito velha. Não importa, o espírito não tem idade. Tudo que eu conseguir nessa vida, na próxima é uma coisinha a menos. Então, quando a gente busca olhar o presente,
é olhar o presente pensando no futuro que vamos ter como espíritos. E aí, para finalizar, eu trouxe 2 frases para a gente refletir. Ficou um pouco errada a palavra, mas com o fim do ano, a gente pensa muito nas metas do ano que vem, né? Agora a gente já começa. Porque muita coisa eu não fiz, vou deixar para janeiro. E assim vai. E a gente sempre vai ter um começo, né? A gente sempre tem a segunda-feira para começar, o janeiro para começar. Mas será que as minhas metas, elas estão alinhadas nas metas e nas metas de sucesso que Jesus queria que a gente tivesse? Ou será que as minhas metas, elas estão alinhadas apenas no que eu posso comprar no que vem, no que eu posso investir o ano que vem? Mas eu não tenho metas alinhadas com o que seria sucesso para Jesus. Porque, querendo ou não, a gente vai ter uma vida espiritual depois. E é lá que eu vou ter os bens que eu fiz aqui, as virtudes. E também outra frase, o que é sucesso para mim? Está alinhado com o que é sucesso para Jesus? A nossa dependência, ela deveria ser exclusivamente de Jesus. Depender dos seus ensinamentos, depender do que Ele quer que a gente faça. É o único caminho. Fazer o que Ele nos deixou. Sabe, tem tanto ensinamento que a gente pode usar, às vezes parece impossível, porque a gente vive num mundo que nos corrompe a todo momento. Mas a gente fazer o nosso melhor a cada dia, buscar estar presente nos momentos do dia, buscar sempre conhecimento, auxílio ao próximo, fazer o bem, a gente vai colher o bem, não tem errada. E se não colher o bem, vai colher o que a gente precisa passar. Então, às vezes, a gente faz tudo isso, mas acontecem coisas não tão legais. Lembrem que a gente teve uma vida passada, que a gente pode também estar passando por momentos de evolução, e que os desafios, eles servem para que a gente dê um passinho adiante na nossa vida espiritual, que é infinita. Então, agora eu peço para que vocês relaxem, fechem os olhos, se sentirem confortáveis. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos nossos mentores, aos amigos espirituais que aqui estiveram nos auxiliando. Agradecer por tudo o que eles nos amparam. Agradecer por essa reencarnação tão importante. E vamos pedir pelo nosso planeta, pedir pelo nosso Brasil, pelo nosso estado, nossas cidades, para que sejam sempre iluminados. Pedir para que a nossa casa também seja abençoada, que é o local onde a gente descansa a nossa mente. Pedir por nós mesmos, para que, se tivermos merecimento, que possamos ser curados das dores físicas, mentais, espirituais. Que possamos, Jesus, viver o presente, estar mais atento e ter uma vida plena da forma que você gostaria. Que possamos, Senhor, sempre ser o seu instrumento aqui na Terra. Que a gente volte para casa, aliviados, que os pensamentos se alinhem e que a gente possa ajudar para que um dia, se precisar, a gente seja ajudado. Eu vou encerrando a oração. Depois tem um segundo momento onde vai ser realizado o passe individual. Que possamos ir para casa com a bênção de Jesus. Assim seja.